Olá pessoal, eu sou o professor Anderson e na aula de hoje nós vamos apresentar para vocês algumas questões referentes às fronteiras africanas. Nós vamos ver por que a África tem essas fronteiras de hoje e alguns conflitos internos gerados por conta dessas fronteiras artificiais que foram criadas, influenciadas principalmente por povos europeus. Então teve períodos lá da África em que ela foi dominada por europeus e aí nesse período ele acabou influenciando muito na formação territorial africana. Uma das conferências, né, realizada pelos europeus para dividir a África, para fazer a partilha da África, foi a Conferência de Berlim. Então os europeus eles estavam, né, com todo o seu poderio militar atuando no mundo inteiro e um dos palcos de atuação desse poderio militar era a África. E para que existisse um acordo, para que eles não brigassem, não ocorresse conflitos armados direto entre as superpotências europeias, eles resolveram fazer uma reunião e partilhar a África, dividir um pedaço da África para cada um. A ideia de dividir a África, né, a ideia de fazer essa reunião para dividir a África, ela partiu de Portugal. Né? Então Portugal sugeriu a ideia de reunir os representantes dos países europeus, das superpotências mundiais da época e propor uma divisão territorial do continente africano. Essa conferência ela foi conhecida como a Conferência de Berlim, que foi realizada lá no dia 19 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885, que teve como objetivo de organizar nas formas de regra, a ocupação da África. Então não seria uma ocupação desenfreada, quem chega primeiro é dono. Eles mais ou menos partilharam entre as potências coloniais, que resultou numa divisão que não respeitou nem a história, né? Então os povos que estavam lá não foram respeitados, nem as relações étnicas. Por exemplo, se colocou às vezes dentro de um mesmo país pessoas que não se gostavam, etnias que historicamente viviam em guerras, e isso gerou uma série de problemas futuros para a África. E mesmo familiares dos povos desse continente. Então tinham disputas entre essas pessoas, todas essas disputas, toda essa história, todas essas diferenças culturais não foram respeitados pelos europeus. E eles fizeram a partilha da África. Eles tinham as armas nas mãos, eles tinham as melhores tecnologias, eles invadiram a África e colonizaram a África com o objetivo de levar recursos para o hemisfério norte. Então olha só, aqui tem um mapa mostrando essa colonização africana. Estão vendo só? Então olha só, a colonização francesa, toda essa região aqui, ela passou a pertencer à França. Aqui ao lado, a colonização inglesa, por exemplo, Sudão anglo-egípcio, a África do Sul, Rodésia, toda essa região para a Inglaterra. E enfim, vários outros países também tiveram sua participação, tiveram sua parte. Teve a colonização alemã, Portugal também, colonização portuguesa, foi quem sugeriu esses acordos, né? Sugeriu essa reunião. Angola e Moçambique, por exemplo, até hoje tem como língua oficial o português. Colonização espanhola, colonização belga, italiana, e tinha também alguns países independentes, né? Por exemplo, a Etiópia, ela conseguiu nessa época permanecer como um país independente juntamente com o Egito. E qual era o principal objetivo da colonização africana? Era justamente pegar recursos da África e levar para a Europa, pegar recursos da África e levar para o hemisfério norte. Porque a África ela possui grandes reservas naturais. A gente já viu na aula sobre as características físicas da África que ela tem um relevo bastante antigo, um relevo bastante desgastado, um relevo que propicia a formação de grandes depósitos de recursos naturais, como o petróleo, a formação de minérios, enfim, uma infinidade de recursos que os países dominantes, ou seja, os países do norte, eles precisam. Por isso, eles invadiram a África e foram em busca desses recursos. Nessa época também acreditava-se que cada país ele precisava de ter um território vital, né, um espaço vital para sua sobrevivência. Que um país, né, que não tivesse um espaço vital suficiente ele estaria fadado a não existir mais.
E aí onde eles conseguiram esses espaços vitais, né? Onde eles conseguiam os recursos naturais? Era na África. Lá tinha bastante recurso e tinha muita disputa, muita briga interna, o que facilita a invasão do estrangeiro. Aí é para se livrar desse domínio, dessa colonização africana que permaneceu lá por muito tempo na África, surgiu o movimento panafricanismo. É um movimento que defende a unidade e a solidariedade dos povos africanos. Como que os europeus conseguiram entrar na África? Justamente por conta da desunião dos povos africanos. Então surgiram vários pensadores, várias pessoas defendendo a ideia de que a África deveria ser mais unida, que as diferenças étnicas, as brigas internas deveriam ser superadas para combater, né, essas pessoas que entram na África para explorar, para escravizar, para retirar os recursos. Aí tem esse lema aqui, ó, nosso sangue, né, sangue africano, nosso povo, o povo africano, e nossa terra, a terra africana. Um dos maiores líderes desse movimento do panafricanismo é o Kwame Nkrumah. Ele foi um dos responsáveis, né, um dos teóricos, dos escritores, né, que defendiam essas ideias. Teve várias outras lideranças, não somente da África. O Martin Luther King, por exemplo, e vários outros líderes de outros países, da Jamaica, do próprio Estados Unidos, enfim, pessoas que se interessam por essa causa que vai contra a exploração do negro, vai contra a exploração dos recursos da África. Então o panafricanismo foi esse movimento. Aí pós Segunda Guerra Mundial, os países africanos eles despertaram, né? Despertaram e começaram a ideia de fazer uma África um pouco mais unida. E houve a descolonização da África. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, as potências europeias elas estavam enfraquecidas, elas brigaram entre elas. E aí, com esse enfraquecimento europeu, ficou mais fácil dos países africanos se livrarem da dominação europeia. Houve também um período da Guerra Fria, né, em que a União Soviética ela defendia alguns movimentos de guerrilha, ela defendia alguns movimentos separatistas, alguns movimentos de independência, justamente contra essa dominação capitalista. Então, acabou que houve a independência em relação aos europeus, mas aí, de um lado, esses países ou se alinhavam com os Estados Unidos ou se alinhavam com a União Soviética. E o resultado disso é que hoje a maioria dos países africanos são países sem autonomia. Eles dependem muito do capital estrangeiro, dependem muito da tecnologia estrangeira. Eles têm uma dependência econômica de exportar seus recursos naturais para países como a China, para regiões como a Europa ou mesmo os Estados Unidos da América. E a grande força da economia africana está no setor primário. A gente sabe que o setor primário, que é o setor que gera poucas riquezas. Na verdade, o setor que gera mais riqueza são o setor de indústria e serviços. Então, eles são muito dependentes ainda do setor primário. O que aconteceu na África após a descolonização? Na verdade, eles se livraram da dominação do europeu e trocaram, né, na maioria das vezes, pela dominação de um político, de um ditador da própria região. Por isso a África continua hoje sendo um dos lugares mais pobres do mundo. E além disso, quando a força do estrangeiro, quando a força dos europeus saiu da África, as velhas rivalidades regionais voltaram à tona. Então, aquelas rivalidades que mantinham-se caladas durante a dominação do estrangeiro, o estrangeiro mantinha mais ou menos a ordem. Com a saída desse estrangeiro, eles tiveram que se reorganizar. Só que aí ficou essas fronteiras artificiais, estão vendo essas linhas retas? Essas linhas retas que tem nas fronteiras da África não condizem com as linhas dos grupos étnicos. Então, por exemplo, tem grupos étnicos convivendo no mesmo país. O caso de Ruanda, por exemplo. Ruanda é um país que ele tem dois grupos étnicos, de um lado os Hutus, de outro lado os Tutsis. E aí, lá nos anos de 1994, ocorreu um verdadeiro genocídio. Os Hutus, que são a maioria da população
do país, eles mataram cerca de 800 mil pessoas só por conta delas se identificarem com uma etnia diferente. Então existem esses conflitos. Estão vendo aqui, ó, onde tem essa figurinha aqui, quer dizer que houve guerra civil. Aqui no Congo, toda essa região aqui do centro da África, Libéria, Serra Leoa, enfim, né? Várias regiões da África tiveram guerras civis, né? Altos índices de violência. Então, no geral, as cidades africanas elas possuem muita violência. Crescimento do fundamentalismo islâmico, o Estado Islâmico, todas aquelas ideias de combater as pessoas pela religião. Então existe muito forte essa presença do fundamentalismo islâmico na região aqui central e norte da África. Conflitos de fronteiras, as fronteiras ainda não são bem estabelecidas, porque aquelas fronteiras delimitadas pelos europeus, hoje os africanos eles estão remodelando essas fronteiras. Então existem várias regiões aqui onde existem disputas territoriais, anexações de território, enfim, uma série de problemas que são herdadas ainda lá da colonização europeia e que hoje ainda não são bem resolvidas. O resultado é que na maior parte da África a gente tem conflitos étnicos, religiosos, conflitos civis, né, de pessoas que antes ficavam quietas por conta de uma dominação e que hoje expressam suas diferenças culturais. Existiu também, pós, né, a descolonização europeia, problemas em relação a alguns países. Por exemplo, na África do Sul, né, os europeus, os descendentes de europeus que habitavam esse país, eles criaram um sistema lá chamado de apartheid. Na África do Sul surge o apartheid, que quer dizer política de discriminação racial ou separação. Apartheid quer dizer separação da raça branca e raça negra, propagada por uma minoria branca. Então, de onde vem essa minoria branca? Justamente os colonizadores europeus, durante grande parte do século XX. Tudo que estiver relacionado com o ato de segregar, principalmente no âmbito racial. Então, lá na África do Sul existiam regiões, né, existiam lugares onde os brancos poderiam ir e os negros não poderiam entrar. Existia essa separação. Ela aconteceu na África do Sul desde 1910, na prática ela era desde 1910 e foi oficializado, criou-se uma lei em 1948 que vigorou até 1994. E o que dizia essa lei? Ela proibia a propriedade de terra aos negros, então os negros não tinham acesso às propriedades de terra. Os brancos dominavam 87% do país, apesar dos brancos serem minorias, acabavam dominando as propriedades lá da África do Sul. Os casamentos entre brancos e negros eram proibidos para não ocorrer essa miscigenação. Os negros não podiam ocupar o mesmo transporte coletivo usado pelos brancos, então tinham transporte para cada um, eram separados, eram segregados. Os negros não podiam residir no mesmo bairro dos brancos, sendo segregados nos bantustões a partir de 1951. As leis do passe, né, obrigavam os negros a apresentar o passaporte para poderem se locomover dentro do território. Então é como se os negros fossem estrangeiros dentro do seu próprio país. Aqui tem um exemplozinho da época, né, uma região, né, uma praia, por exemplo, onde os negros não poderiam entrar. Tá vendo? A white area, área para brancos, somente brancos poderiam frequentar essa região, essa área aqui. Então existia uma série de barbáries que eram feitas, eram cometidas com os negros. E aí é claro que as pessoas se revoltaram, né? Ninguém gosta de um sistema desse, um país onde você é maioria, você ser discriminado por conta de sua aparência. Então esse sistema ele vigorou até 1990, quando o presidente sul-africano tomou várias medidas e colocou o fim do apartheid, que era um sistema vergonhoso para a África do Sul e para o mundo inteiro. Até 1990 você separar as pessoas pela cor de pele. Entre essas medidas estava a libertação de Nelson Mandela. Nelson Mandela foi esse cara aqui, foi o líder, né, um dos líderes contra esse sistema vergonhoso. Preso desde 1964, então ele boicotava o sistema, ele ia lá, praticava até mesmo atentados para fazer com que esse regime de segregação deixasse de existir. E em 1994, Nelson Mandela conseguiu se eleger presidente da África do Sul. Por quê?
os negros recuperaram seus direitos políticos e, como eles eram a maioria da população, é lógico, né, que eles se organizaram e votaram num candidato negro. Então Nelson Mandela foi o presidente da África do Sul. Ele deixou de ser um presidiário e virou presidente da África do Sul porque ele era o símbolo da luta contra esse sistema que envergonhava o mundo inteiro. A África na nova divisão internacional do trabalho. Então todo esse reflexo lá da colonização, das disputas internas, das guerras civis, coloca a África como um continente que é relativamente atrasado. É um continente que não tem muita tecnologia. Na verdade, a África, dentro da divisão internacional de trabalho, ela é um continente fornecedor de matéria-prima. Então ela fornece petróleo, ela fornece diamantes, ela fornece minérios para as grandes potências mundiais. Então a participação dos países pobres, de baixa industrialização, se dá pela produção de manufaturas que empregam pouca tecnologia. Aquelas manufaturas em que os europeus já não querem mais em seu território, ele manda para esses países aqui, onde a mão de obra é barata e, em geral, desprotegida pelo Estado. Então, em geral, a legislação são fracas, não protege muito essa população. Tem muita matéria-prima e energia. Então, a matéria-prima são países onde não exauriram ainda suas reservas por conta do baixo desenvolvimento, e aí se tornam interessantes para as grandes empresas mundiais produzir nessas áreas aqui. E essas atividades muitas vezes são insalubres e poluidoras. Por quê? Nesses países onde a legislação não é bem organizada, não existem critérios de poluição bem definidos. Então as empresas que querem poluir, as empresas que querem mão de obra barata, que querem explorar as pessoas, acabam indo se localizar nessas regiões. Então a África hoje, na divisão internacional do trabalho, é considerada como periferia, como aquela região de mão de obra farta, de pouca tecnologia, que oferece matéria-prima para o mundo, para as áreas de alta tecnologia, as áreas onde desenvolve o capitalismo, se desenvolve tecnologias de ponta. Só para vocês verem, né, aqui tem uma comparação, por exemplo, entre a infraestrutura, né, que é uma infraestrutura da África. Vocês estão vendo as ferrovias, esses riscozinhos que tem aqui são as ferrovias. Vocês podem ver que a maioria do continente africano, toda essa grande parte do norte, essa parte central aqui, ela carece, por exemplo, de rede ferroviária. E a rede ferroviária africana está toda orientada para sair do interior e ir para o litoral, ou seja, tirar a matéria-prima daqui, ir para o litoral e mandar para os mercados consumidores, mandar para a Europa, para a China, mandar para os Estados Unidos. Toda ela é desenhada desse jeito, ó, sai do interior, vai para o litoral. É diferente, por exemplo, de uma malha ferroviária, né, uma infraestrutura da Europa. Olha, a infraestrutura da Europa é para abastecer o seu mercado interno, então ela está localizada para levar as coisas do litoral para o interior. É diferente da África, que vai do interior para o litoral, porque aqui a ideia é que a matéria-prima chegue, seja industrializada e distribuída dentro de seus mercados internos, que são mercados gigantes. Já na África, o mercado consumidor interno ele é bem mais reprimido, ele depende ainda de muito desenvolvimento, sua infraestrutura de transporte, que ainda é bastante precária. E quem vem investindo na África para melhorar essa infraestrutura de transporte? Nos últimos anos, a China. A China vem crescendo muito, ela vem aumentando muito a sua influência dentro do continente. Então, olha só os investimentos chineses lá em 2002. Investiu cerca de $1 bilhão. Em 2016, esse investimento subiu para $30 bilhões. Quer dizer que a China ela está ajudando os países africanos a se estruturar. E qual que é o interesse da China? Justamente porque a China quer que os produtos da África, né, a matéria-prima que é extraída da África, chegue rapidamente até o seu país. E ela quer também formar ali um mercado consumidor para consumir os produtos chineses. Então é uma via de mão dupla, né? A China empresta dinheiro, os países da África dão uma melhoradinha, só que com a condição de que haja uma certa dependência. Então, na verdade, a África ela vem trocando nos últimos anos de mão em mão, né, os países que influenciam mais no seu território. Já foram os europeus, já foram os Estados Unidos, até mesmo a União Soviética, e hoje o grande país da vez que está investindo muito e fazendo com que a África, de certa forma, seja dependente é a China.
A África até hoje não conseguiu um caminho de andar por si só. Sempre tem um estrangeiro investindo, sempre tem um estrangeiro explorando seus recursos. Então essa foi a nossa aula de hoje sobre as fronteiras africanas. Vocês viram uma série de problemas causadas, né, pela ocupação estrangeira. Vocês viram toda a dependência, como que a África ainda depende hoje do capital estrangeiro, depende de outros países. Eu fico por aqui e até a próxima.